Aprenda a ficar em silêncio e seja sábio em qualquer situação. Você não está perdendo oportunidades porque não sabe o que dizer. Você está perdendo porque fala na hora errada. E isso é mais sério do que parece. Tem palavras que saem em segundos, mas carregam consequências que duram anos. Tem respostas que parecem necessárias no momento, mas depois viram peso na consciência. E o pior não é falar errado uma vez. É viver repetindo isso todos os dias, como se fosse normal. A Bíblia não trata isso como detalhe. Ela trata como sabedoria ou falta dela. Provérbios capítulo 10, versículo 19 deixa isso claro. Quando as palavras são muitas, o pecado não falta, mas o que controla sua boca é prudente. Percebe o peso disso? Não é só sobre falar muito. É sobre perder controle sem perceber. Você fala para se defender. Fala para provar um ponto. Fala porque o silêncio incomoda. E, no meio disso, entrega sua paz, sua imagem e muitas vezes até suas relações. Agora presta atenção nisso. Nem tudo que você sente precisa virar palavra. Nem tudo que você pensa precisa ser dito. E nem toda situação precisa da sua reação. Existe um tipo de força que não faz barulho. E quem aprende isso começa a viver diferente. Porque enquanto muitos estão reagindo a tudo, se explicando para todos e se desgastando sem perceber, existe quem está construindo algo em silêncio, e essas pessoas não precisam provar nada. Elas só vivem de um jeito que fala por elas. A pergunta é simples e direta. Você quer continuar sendo alguém que fala tudo o que pensa? Ou quer se tornar alguém que sabe exatamente quando ficar em silêncio? Porque isso muda tudo. Agora presta atenção no primeiro ponto, porque talvez você nunca tenha percebido isso da forma certa. Quando o excesso de palavras começa a revelar fraqueza, falar muito pode parecer confiança, mas na maioria das vezes, é o contrário. Quem fala o tempo todo, tenta preencher algo que não está firme por dentro. É a necessidade de ser ouvido de serra setor, de não parecer inferior. Só que isso tem um preço. Quanto mais você fala, mais você se expõe. E quanto mais se expõe, mais você entrega sinais que não deveria. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Isso significa que o silêncio protege até quem ainda não tem maturidade. Agora imagina o poder de quem escolhe o silêncio com consciência. Você começa a observar mais. Entender melhor as pessoas. Perceber intenções que antes passavam despercebidas. Enquanto outros estão tentando se provar, você está lendo o ambiente. E isso muda completamente o jogo. Porque quem fala demais perde algo que não volta. Perde o controle da própria imagem. As pessoas começam a prever suas reações. Começam a entender seus pontos fracos. Começam a te enxergar como alguém acessível demais. E o que é acessível demais perde valor. Agora deixa isso claro na sua mente. Silêncio não é ausência de opinião. É domínio sobre ela. É você escolher não entregar tudo o que pensa, porque entende que nem todo ambiente merece acesso à sua mente. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Você não precisa ser ouvido o tempo todo para ser respeitado. Na verdade, quem fala menos costuma ser mais observado, e quem é mais observado é levado mais a sério. Então começa a prestar atenção nisso a partir de agora. Nem toda conversa precisa da sua participação. Nem todo momento precisa da sua voz. Porque, às vezes, o que te enfraquece não é o que você faz. É o que você fala sem precisar. O silêncio que protege você de decisões precipitadas. Você não perde o controle do nada. Você perde no momento em que responde rápido demais. A maioria dos erros não acontece por falta de inteligência. Acontece por falta de pausa. Você escuta algo que não gosta e responde na hora. Alguém te provoca e você reage sem pensar. Uma situação te pressiona e você decide no impulso.
e depois vem o arrependimento. Provérbios capítulo 29, versículo 20 faz uma pergunta que deveria incomodar. Você já viu alguém precipitado nas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Isso é sério. Não é só sobre falar rápido, é sobre viver sem filtro. Quem não suporta o silêncio entre o estímulo e a resposta acaba sendo controlado por qualquer situação. E aqui está o ponto que muda tudo. O silêncio cria espaço, e esse espaço devolve o controle. Um segundo de pausa já muda uma resposta. Alguns segundos de silêncio já evitam um conflito. Um minuto sem reagir pode impedir uma decisão que você carregaria por anos. Mas você não foi treinado para isso. Você foi treinado para responder rápido, para se posicionar sempre. Para não ficar por baixo, só que isso está te prejudicando. Porque nem toda resposta rápida é uma resposta certa. Quem tem sabedoria não reage primeiro, observa primeiro, analisa o ambiente. Percebe a intenção por trás das palavras. Entende o momento. E só depois decide se vale a pena falar. Agora pensa em quantas situações da sua vida teriam sido diferentes se você tivesse ficado em silêncio por alguns segundos a mais. Discussões que não teriam existido, palavras que não teriam sido ditas. Decisões que não teriam sido tomadas. O silêncio não atrasa sua vida. Ele evita erros que acelerariam o seu problema. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Ficar em silêncio não é perder espaço. É ganhar controle. Porque quem reage a tudo se torna previsível. E quem é previsível pode ser facilmente provocado, manipulado e desestabilizado, mas quem sabe pausar, se torna difícil de ler. E quem é difícil de ler, se torna difícil de atingir. Então começa a praticar isso de forma simples. Não responda na hora. Não decida no calor do momento. Não fale enquanto a emoção estiver no controle. Crie espaço. Porque é nesse espaço que a sabedoria entra. E é nesse espaço que você deixa de agir como alguém comum. E começa a agir com maturidade. Agora presta atenção no próximo ponto, porque ele revela um erro ainda mais profundo que está passando despercebido na sua vida. Por que quem fala tudo perde discernimento espiritual? Você pode até achar que está só se expressando. Mas existe algo mais profundo acontecendo quando você fala o tempo todo. Você começa a perder sensibilidade. E não é só com as pessoas, é com Deus também. Porque quem fala demais, não ouve. E isso muda completamente sua direção. Provérbio capítulo 18, versículo 2 diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expor aquilo que pensa. Olha isso com atenção, não é só sobre falar. É sobre não querer ouvir. Quem vive falando o tempo todo não para refletir, não para discernir. Não para perceber o que realmente importa. E, sem perceber, começa a viver no automático. Responde tudo, opina sobre tudo, se envolve em tudo. Mas não entende quase nada. Porque discernimento exige silêncio. É no silêncio que você percebe detalhes. É no silêncio que você entende intenções. É no silêncio que você começa a separar o que é emoção, do que é direção, e aqui está o problema. Se você está sempre preenchendo o ambiente com palavras, você não deixa espaço para ouvir o que realmente precisa. E isso inclui a voz de Deus. Deus não compete com o barulho. Ele fala com quem está disposto a parar, a diminuir o ritmo, a aquietar a mente, a sair da necessidade constante de responder tudo. Agora seja sincero. Quantas decisões você tomou sem parar para refletir de verdade? Quantas vezes você respondeu antes de entender? Quantas vezes você falou? Só para não ficar em silêncio. Isso vai te desconectando. Porque discernimento não nasce na pressa, nasce na atenção, e atenção exige silêncio. Quem fala tudo o que pensa, começa a viver raso. Reage ao que vê, se move pelo que sente. Decide pelo impulso. Mas quem aprende a se calar,
começa a enxergar mais. Percebe o que não é dito, entende o que está por trás das atitudes. E, principalmente, evita caminhos que parecem certos, mas não são. E aqui está o ponto que muda o jogo. Nem toda oportunidade vem de Deus, nem toda situação merece sua resposta. Nem toda voz deve ser ouvida, mas você só percebe isso quando aprende a ficar em silêncio. Então começa a ajustar isso hoje. Fale menos. Observe-me. Escute com atenção. Porque quanto mais você reduz o ruído, mais claro fica o caminho. E no próximo ponto, você vai perceber algo que está te prendendo sem você notar: a necessidade de sempre vencer na conversa, a armadilha de querer ter sempre a última palavra. Você não percebe, mas muitas vezes não está tentando entender. Está tentando vencer. Vencer a conversa, vencer a discussão. Vencer a opinião do outro. E, nessa tentativa de ganhar no momento, você começa a perder no que realmente importa: relacionamentos. Respeito, paz. Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz que é honra evitar o conflito, mas o insensato sempre entra nele. Isso muda a forma de enxergar muita coisa. Porque você foi ensinado que se calar é perder, que não responder é fraqueza, que deixar passar é sinal de inferioridade. Mas a Bíblia mostra o contrário: entrar em toda discussão não prova força. Prova falta de controle. Quem precisa ter a última palavra está, na verdade, tentando proteger o próprio ego. Precisa mostrar que está certo. Precisa provar um ponto. Precisa sair por cima. Só que isso tem um custo invisível. Cada discussão que você insiste em continuar te desgasta. Cada argumento que você prolonga te afasta das pessoas. Cada resposta que você força alimenta um ciclo que nunca termina. E aqui está o detalhe que poucos enxergam. Nem toda conversa precisa de um vencedor. Às vezes, a verdadeira sabedoria está em encerrar, não em continuar. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você continuou falando mesmo sabendo que não ia levar a lugar nenhum? Quantas vezes respondeu só para não parecer fraco? Quantas vezes saiu de uma conversa com a sensação de que poderia ter evitado tudo aquilo? Isso não é sobre comunicação, é sobre controle emocional. Quem é sábio não entra em todas as batalhas, escolhe, sabe quando falar. Mas, principalmente, sabe quando parar, e isso muda completamente sua postura. Porque quando você deixa de reagir a tudo, as pessoas percebem. Percebem que não conseguem mais te puxar para qualquer discussão. Percebem que você não responde no impulso. Percebem que você não precisa provar nada. E isso gera algo que palavras nunca vão conseguir gerar: respeito. Agora guarda isso. Você não precisa ter a última palavra para estar certo. Você precisa ter controle suficiente para saber quando o silêncio vale mais. E, muitas vezes, vale muito mais. No próximo ponto, você vai entender como o silêncio pode te dar uma vantagem que quase ninguém percebe: a capacidade de enxergar antes de agir. O poder invisível de observar antes de reagir. Você acha que está entendendo tudo. Mas, na verdade, está só reagindo rápido demais. E quem reage rápido demais enxerga pouco. Porque não dá tempo de perceber o que está por trás. Provérbios capítulo 14, versículo 15 diz que o ingênuo acredita em tudo, mas o prudente observa bem os seus passos. Olha a diferença: um reage, o outro observa. E isso muda tudo. Quando você fala imediatamente, você corta o processo de entender. Você assume, interpreta, responde, sem realmente enxergar o cenário completo. E é aí que começam os erros. Você responde alguém sem entender a intenção. Interpreta errado um comentário. Toma decisões baseadas em uma visão superficial. Tudo porque não parou. O silêncio tem um poder que quase ninguém usa. Ele te dá tempo para ler o ambiente.
Você começa a perceber o tom das pessoas, o comportamento, as entrelinhas, coisas que quem fala o tempo todo simplesmente não vê, e aqui está o ponto que separa pessoas comuns de pessoas sábias. Quem observa primeiro, age melhor depois. Mas isso exige controle, porque a vontade natural é responder logo. É se posicionar, é não deixar passar. Só que, muitas vezes, o melhor movimento é não fazer movimento nenhum naquele momento. Ficar em silêncio não significa que você não sabe o que dizer. Significa que você está escolhendo entender antes de agir. E isso te coloca em outra posição. Enquanto muitos estão reagindo no impulso, você está percebendo padrões. Enquanto outros estão se expondo, você está entendendo intenções. Enquanto muitos estão se complicando, você está evitando o erro. Agora pensa nisso com atenção. Quantas situações você já interpretou errado porque respondeu rápido demais? Quantas vezes você se posicionou sem entender o contexto completo? Quantas decisões você tomou sem realmente enxergar tudo? Isso não é falta de capacidade. É falta de pausa, porque enxergar exige tempo, e tempo exige silêncio. Quem não suporta o silêncio vive reguindô. Quem aprende a suportar, começa a perceber, e quem percebe, erra menos. Então começa a ajustar isso hoje, observe mais. Fale menos. Entenda antes de agir. Porque, em muitos momentos, o que vai te proteger não é a sua resposta. É a sua capacidade de ficar em silêncio o tempo suficiente para enxergar. E no próximo ponto, você vai perceber algo que pode mudar completamente sua forma de lidar com críticas e ataques. Quando se calar é mais forte do que se defender. Você sente vontade de se explicar toda vez que alguém te acusa, te critica ou te entende errado. Parece que, se você não responder, está concordando. Parece que, se ficar em silêncio, está perdendo. Mas nem sempre. Provérbios capítulo 19 versículo 11 diz que a sabedoria torna a pessoa paciente, e a sua honra é ignorar a ofensa. Ignorar não é aceitar. É escolher não se rebaixar ao nível da provocação. Porque nem toda crítica vem para construir. Muitas vêm para testar seu controle. E, se você responde a tudo, você entra no jogo de quem quer te tirar do eixo. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você se explicou demais para alguém que já tinha decidido não te entender? Quantas vezes tentou se defender e acabou piorando a situação? Quantas vezes respondeu na emoção e depois percebeu que teria sido melhor não dizer nada? Isso acontece porque você acredita que precisa se justificar sempre. Mas não precisa. Quem te conhece de verdade não precisa de explicação constante. E quem não quer entender, não vai mudar por causa de uma resposta sua. Aqui está o ponto que muda tudo. Nem toda acusação merece defesa. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda opinião merece atenção. Porque, muitas vezes, responder só alimenta algo que deveria morrer no silêncio. E existe uma força que poucas pessoas desenvolvem: a força de não reagir. Enquanto alguém tenta te provocar, você não responde. Enquanto alguém distorce algo, você não entra na discussão. Enquanto alguém espera sua reação, você quebra a expectativa. E isso desmonta completamente a situação. Porque quem ataca espera a resposta, e quando ela não vem, perde força. Agora entende isso? Se defender o tempo todo pode parecer justiça. Mas muitas vezes é só desgaste. Você gasta energia, gasta tempo, gasta paz. E, no final, não resolve. Mas quando você escolhe o silêncio certo, você preserva tudo isso. E mais do que isso, você mostra algo que não precisa ser dito: maturidade. Porque qualquer um reage, mas nem todo mundo sabe se controlar. Então começa a aplicar isso. Nem tudo precisa da sua defesa. Nem tudo precisa da sua explicação.
nem tudo precisa da sua voz. Às vezes, o silêncio resolve mais do que qualquer argumento. E no próximo ponto, você vai perceber um erro muito comum que parece qualidade, mas, na verdade, está te prejudicando sem você perceber. O erro de confundir sinceridade com impulsividade. Você já deve ter dito isso em algum momento: eu sou assim mesmo, falo o que penso, parece qualidade. Parece transparência, parece coragem, mas, muitas vezes, não é nada disso. É falta de controle. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha a diferença, não é sobre falar ou não falar. É sobre como e quando você fala. Quem usa a desculpa da sinceridade para dizer tudo o que vem à mente não está sendo verdadeiro. Está sendo impulsivo. E impulsividade sempre deixa marcas. Você fala sem medir, responde sem pensar, expõe sem necessidade. E depois precisa lidar com as consequências. Relacionamentos desgastados ambientam-se, pessoas que começam a se afastar. E você nem percebe o motivo. Porque, na sua mente, você só estava sendo sincero. Mas sinceridade sem sabedoria vira agressividade, e aqui está o ponto que muitos ignoram. Nem toda a verdade precisa ser dita naquele momento. Nem toda opinião precisa ser compartilhada. Nem tudo que é verdadeiro é útil. Existe uma diferença clara entre ser verdadeiro e ser sábio. O sábio sabe quando falar, sabe como falar. E, principalmente, sabe quando não falar. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você falou algo verdadeiro, mas no momento errado? Quantas vezes disse algo certo, da forma errada? Quantas vezes tentou ser direto, e acabou ferindo mais do que ajudando? Isso não é sinceridade. É falta de direção. Porque a palavra certa, no momento errado, ainda gera problema, e o silêncio, na hora certa, evita muitos deles. Quem aprende isso começa a mudar, passa a filtrar mais. Pensa antes de falar, considera o impacto das palavras. E isso não faz você falso, faz você maduro, porque maturidade não é dizer tudo. É saber o que vale a pena ser dito. Então começa a ajustar isso. Antes de falar, se pergunta: isso precisa ser dito agora? Isso vai construir ou só descarregar o que estou sentindo? Porque nem tudo que você sente merece virar palavra. E no próximo ponto, você vai perceber algo ainda mais profundo. O silêncio revela quem você realmente é, mesmo quando você não diz nada. Como o silêncio revela quem você realmente é, você pode controlar o que fala. Mas não consegue esconder quem você é quando decide ficar em silêncio. Porque, sem palavras, sobre o que é real. Provérbios capítulo 27, versículo 19 diz que: assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem a pessoa é, e o silêncio expõe isso. Quando você para de falar, não tem mais como sustentar uma imagem. Não tem como convencer, explicar ou justificar. Fica só sua postura, sua reação, seu comportamento. E isso revela mais do que qualquer discurso. Agora pensa nisso com atenção. Quando algo te incomoda e você fica em silêncio, o que acontece dentro de você? Você se controla ou se consome por dentro? Você mantém a paz ou entra em conflito interno? Porque o silêncio não mostra só força. Ele também revela onde você ainda precisa crescer. Tem gente que fala o tempo todo para não encarar o que está dentro. Usa palavras como distração, como defesa, como fuga, mas quando o silêncio chega, não tem mais para onde correr. E é aí que começa o verdadeiro processo. Você percebe suas inseguranças. Percebe suas reações automáticas. Percebe o que ainda te tira do eixo, e isso não é ruim. Isso é necessário, porque você não muda o que não enxerga. E o silêncio te obriga a enxergar.
Agora aqui está o ponto que transforma. Quem aprende a ficar em silêncio começa a se conhecer melhor, entende os próprios limites, reconhece os próprios padrões, corrige o que antes passava despercebido. Enquanto quem fala o tempo todo continua vivendo no automático, sem perceber, sem ajustar, sem evoluir. Porque sempre está ocupado demais falando, para ouvir a si mesmo. E existe algo ainda mais forte nisso. Quando você se torna alguém que não reage a tudo, que não fala o tempo todo, que mantém postura mesmo em silêncio. As pessoas percebem que tem algo diferente. Não porque você disse, mas porque você demonstrou. E isso gera respeito de forma natural, sem esforço, sem explicação. Então entende isso. O silêncio não só te protege dos outros. Ele te revela para você mesmo. E isso é o começo de qualquer transformação real, porque antes de mudar sua vida, você precisa enxergar quem você realmente é. E no próximo ponto, você vai perceber como responder tudo que te provoca está te desgastando mais do que deveria. O custo espiritual de responder tudo que te provoca. Você não percebe, mas está gastando energia com coisas que não merecem nem sua atenção. Alguém fala algo que te incomoda e você já reage. Uma crítica aparece e você precisa responder. Uma provocação surge e você entra na discussão. E, no final do dia, você está cansado, sem nem entender exatamente por quê. Provérbios capítulo 26, versículo 4 orienta a não responder ao tolo segundo a sua insensatez, para que você não se torne semelhante a ele. Isso não é só conselho, é proteção. Porque quando você responde tudo, você desce para o nível de qualquer situação. Você se envolve em discussões inúteis. Dá atenção para quem não constrói nada. E, sem perceber, começa a carregar um peso desnecessário. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você perdeu tempo discutindo algo que não levou a lugar nenhum? Quantas vezes saiu mentalmente desgastado por causa de uma conversa que poderia ter sido evitada? Quantas vezes ficou remoendo algo porque decidiu responder na hora? Isso não é maturidade, isso é falta de filtro, porque quem responde tudo não escolhe onde investir sua energia. E aqui está o ponto que muda tudo. Sua paz depende das batalhas que você decide não entrar. Nem toda provocação exige resposta, nem toda crítica precisa ser combatida. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Mas quando você responde tudo, você abre portas para tudo, e isso te sobrecarrega. O silêncio, nesse caso, não é só sabedoria, é proteção espiritual. Ele impede que você se envolva em ambientes errados. Evita que você carregue emoções que não são suas. Te mantém focado no que realmente importa. E mais do que isso, ele te livra de se tornar aquilo que você está tentando combater. Porque quando você entra em qualquer discussão, responde no mesmo tom, reage no mesmo nível. Você começa a se parecer com aquilo que te provocou, e isso é perigoso. Então começa a ajustar isso. Nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua energia. Nem tudo merece espaço na sua vida. Escolha melhor. Porque cada resposta que você dá tem un preço. E no próximo ponto, você vai perceber como o silêncio pode mudar completamente as pessoas que permanecem ao seu redor. O silêncio como filtro de pessoas e ambientes. Você não percebe, mas a forma como você fala define quem permanece ao seu redor. Quem fala demais se torna acessível demais, se expõe demais, se entrega rápido demais, e isso atrai todo tipo de pessoa. Pessoa curiosa, pessoa invasiva. Gente que quer saber, mas não quer somar. Agora presta atenção nisso. Quando você começa a falar menos, algo muda. Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz que quem guarda a boca conserva a sua vida, mas quem fala demais acaba se prejudicando.
Guardar a boca não é só evitar erro, é criar limite. Porque quando você reduz o que fala, você começa a observar mais quem está à sua volta. Você percebe quem respeita seu silêncio, quem tenta puxar informação, quem se incomoda porque você não se expõe mais. E isso revela muito. Tem gente que só se aproxima pelo acesso que você dá, e quando esse acesso diminui, ela se afastar. Isso não é perda. É filtro. O silêncio começa a selecionar automaticamente quem fica e quem sai. Porque nem todo mundo suporta não saber tudo sobre você. Nem todo mundo respeita limites. Nem todo mundo aceita não ter controle. E quando você fala menos, você tira esse controle. Agora pensa com sinceridade. Quantas pessoas na sua vida sabem mais do que deveriam? Quantas conversas você teve que não acrescentaram nada? Quantas vezes você se abriu e depois percebeu que não precisava? Isso acontece porque você fala sem filtro, mas quando você aprende a se calar, você começa a se preservar, e isso muda seu ambiente. As conversas ficam mais objetivas, as relações ficam mais saudáveis. As pessoas ao seu redor passam a ser mais selecionadas. Porque você não está mais disponível para qualquer coisa. E aqui está o ponto que muitos não entendem. Você não precisa se afastar de todo mundo para ter paz. Às vezes, só precisa parar de se expor tanto. O silêncio faz esse trabalho por você. Ele cria a distância do que não agrega e aproxima o que realmente importa. Então começa a aplicar isso. Fale menos sobre seus planos. Fale menos sobre sua vida. Fale menos sobre tudo que ainda está em construção. Nem todo mundo precisa saber. E nem todo ambiente merece acesso. Porque quando você controla o que fala, você começa a controlar quem permanece. E no próximo ponto, você vai perceber como aprender a ouvir pode te colocar em um nível de sabedoria que poucos alcançam, aprendendo a ouvir mais do que responder. Você pode passar anos falando e ainda assim não entender quase nada, porque falar não ensina, ouvir, sim. Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz que responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Isso revela um erro comum. Você escuta só o suficiente para responder, não para entender. A outra pessoa ainda está falando. E você já está montando sua resposta, já está julgando, já está decidindo o que vai dizer. E, nesse processo, você perde o mais importante: a compreensão. Quem não sabe ouvir vive interpretando errado. Responde fora de contexto, se posiciona sem entender a situação completa. E isso gera conflitos desnecessários. Agora presta atenção nisso. Ouvir não é ficar em silêncio esperando sua vez de falar. Ouvir é estar presente. É prestar atenção no que está sendo dito e no que não está. É perceber o tom, a intenção, a emoção por trás das palavras. E isso exige algo que muita gente não tem: paciência. Porque ouvir de verdade leva tempo. E quem está sempre com pressa, não escuta, só reage. Mas quem aprende a ouvir muda completamente sua forma de viver. Começa a entender melhor as pessoas, evita julgamentos precipitados. Responde com mais precisão, e mais do que isso, aprende muito mais. Porque toda vez que você fala, você repete o que já sabe. Mas toda vez que você ouve, você tem a chance de aprender algo novo. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você respondeu sem entender? Quantas vezes interrompeu alguém? Quantas vezes perdeu uma informação importante porque estava mais preocupado em falar? Isso limita você, porque quem não ouve, não cresce. E aqui está o ponto que muda tudo. O silêncio não serve só para evitar erro. Serve para adquirir sabedoria. Porque quando você fala menos, você escuta mais. E quando você escuta mais, você entende melhor, e quem entende melhor vive melhor. Então começa a aplicar isso, escute até o fim. Não interrompa, não responda antes de compreender.
Porque, muitas vezes, o que você precisa não é falar melhor, é ouvir melhor. E no próximo ponto, você vai perceber o resultado de tudo isso, quando o seu silêncio começa a falar mais alto do que qualquer palavra. Quando o seu silêncio começa a falar mais alto que suas palavras. Chega um ponto em que você não precisa mais explicar nada, você não precisa convencer, não precisa responder tudo. Não precisa provar quem você é, as pessoas percebem, não pelo que você diz, mas pelo que você demonstra. Provérbios capítulo 16, versículo 23 diz que o coração do sábio orienta a sua boca e acrescenta sabedoria aos seus lábios. Isso significa que, antes de falar, você já se posicionou por dentro. E quando isso acontece, tudo muda. Você não reage mais no impulso, não entra em qualquer discussão. Não se explica para qualquer pessoa, sua postura começa a comunicar por você. E isso gera algo que não se força: respeito, porque quem fala demais tenta ser ouvido, mas quem tem controle é observado. E quando você passa a ser observado, suas atitudes começam a ter mais peso do que qualquer argumento. Agora pensa nisso. O que sua vida está comunicando hoje? Você transmite controle ou impulsividade, paz ou reação constante, maturidade ou necessidade de provar algo o tempo todo? Porque, no final, não é o que você fala que define você, é como você vive. E aqui está o ponto que fecha tudo. Você não precisa se tornar alguém que fala menos por fora. Você precisa se tornar alguém mais firme por dentro, porque quando isso acontece, o silêncio deixa de ser esforço e passa a ser natural. Você não se cala porque não sabe o que dizer. Você se cala porque sabe exatamente o que vale a pena ser dito. E isso muda sua forma de viver. Menor desgaste, menos conflito. Mais clareza, mais direção, então decide. Você vai continuar reagindo a tudo ou vai começar a se controlar? Vai continuar falando tudo o que pensa ou vai aprender a usar o silêncio com sabedoria? Porque, quando você entende isso de verdade, você não precisa mais chamar a atenção. Sua vida faz isso por você.